Nós vamos hoje fazer a nossa homilia, como a gente sabe que nós temos aí um montão das nossas crianças. Hoje, a nossa homilia, a nossa missa, é muito diferente da missa das 10. Não é que é uma missa para adulto ou para criança, né? A missa não é nem de adulto nem de criança, a missa é para todo mundo. Só que lá na missa das 10, a gente consegue fazer uma dinâmica um pouquinho mais tranquila. Hoje não tem como, porque como vocês estão vendo, a igreja está muito cheia, e o padre tem que dar um recado para vocês, mas principalmente para os pais, tá bom? Então, se precisar fazer alguma coisa, aí chama a mamãe ou a catequista, e eles levam vocês lá fora, né, para poderem usar o banheiro e a água. Mas o padre vai tentar ser rápido, vai tentar, porque eu tenho que falar algumas coisinhas, para a gente não ficar muito incomodado, tá bom? Mas muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? E pela presença aqui de vocês. Muito bem, agora vamos lá para os adultos, né? Inclusive vocês que estão aí, tem aí algum colega sentado no corredor, pode seguir o exemplo, não tem problema, pode sentar, pode vir um pouquinho mais para frente se quiser, não tem problema nenhum, tá? Sintam-se à vontade, na medida do possível a gente vai acolhendo. Nossa homilia hoje consta de duas partes. A primeira, uma reflexão sobre aquilo que nos pede a Igreja Universal, a Quaresma e os textos bíblicos. A segunda parte, a reflexão da nossa igreja local, porque nós participamos de uma Igreja Universal, que é a igreja representada pelo Papa Francisco, que está em Roma, mas essa igreja se encarna em cada lugar. Então nós temos na igreja local uma reflexão proposta pelos nossos bispos e pela nossa igreja, que é sobre a campanha da fraternidade, amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Mas a primeira parte eu gostaria de refletir com vocês sobre a leitura de Joel e o Evangelho. E, na medida do possível, eu pedi a vocês que vocês tentem fazer um esforço para entrar nessa dinâmica da reflexão, para que vocês realmente saiam daqui não somente com as cinzas, mas com um propósito de vida para fazer durante essa quaresma. Porque muitos de nós podemos receber as cinzas como nós recebemos qualquer outra coisa e ela significar quase nada para nós, não é isso? Olha só, então é um momento de reflexão profunda sobre a nossa vida e vamos iniciar pela palavra de Joel. Joel hoje vai dizer para nós, né? Disse outrora aos israelitas, mas hoje para nós: voltai para o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua força. Rasguem o coração e não as vestes. Vamos pegar essa frase. O que Joel quis dizer com isso? Rasguem o coração e não as vestes. Lá no tempo do povo bíblico de Israel, quando se queria fazer penitência, um sinal de penitência era rasgar as vestes. Né? A gente hoje está acostumado à fartura, mas naquele tempo não tinha roupa e manto para todo mundo. As pessoas se distinguiam pelo que elas vestiam. Então rasgar a veste significava despojar daquilo que era o mais precioso. O manto era o mais precioso, então rasgar as vestes significava isso. Mas as pessoas mais abastadas poderiam rasgar as vestes, tinham outra para vestir, e continuar na mesma vida. Então quando Joel fala rasgue os corações e não as vestes, ele está dizendo: na sua relação com Deus, você precisa ser mais autêntico e ser mais profundo. Não basta fazer gestos externos, como por exemplo vir à igreja receber as cinzas. Isso é importante se tiver uma mudança de coração. Senão, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. Então, a denúncia de Joel é: aquelas pessoas que se preocupam muito o tempo todo com gestos externos, mas vivem uma espiritualidade de qualquer forma. Rasgar o coração e não as vestes é pensar sobre o sentido da nossa vida e o que a fé provoca em nós. E olhem que hoje aparece isso 3 vezes no Evangelho. Jesus não fala rasgue os corações e não as vestes, mas ele fala isso de outra forma, dando os 3 conselhos e as 3 orientações para a vivência da quaresma, que é a caridade, o jejum e a oração. Aí ele vai dizer assim sobre a caridade: quando você der esmola, não toque trombeta para falar que está dando esmola, que a sua mão direita não saiba o que está fazendo a sua mão esquerda, ou vice-versa. Porque o Pai que vê aquilo que está escondido, te vê, ou vê o interior do seu coração e vai te dar recompensa. Que tipo de recompensa nós buscamos? E nós queremos ser vistos por quem? Rasgue o coração e não as vestes significa agir autenticamente, sem preocupar com as imagens. E a fé cristã, ela propõe isso o tempo todo para a gente. Como é difícil fazer caridade sem tocar trombeta.
Como é difícil ser bom sem mostrar aos outros que eu sou bom. Às vezes até inconscientemente, né, isso sai. Então é um exercício muito difícil, ainda mais quando a gente fala que a propaganda é a alma do negócio, né? Hoje, para vender uma imagem, a gente tem que filmar a esmola que a gente dá, o cachorro quente que a gente compra. Vocês olham lá as páginas sociais de vocês, principalmente Instagram e TikTok, está cheio dessas coisas. Olha como eu sou bonzinho, eu dou esmola. Rasguem os corações e não as vestes. Tem gente que ganha não somente seguidores, mas ganha tanta coisa com essa publicação da bondade, como se fosse realmente bom. Rasgar o coração e não a veste é aparecer para Deus do jeito que você é. E Deus sabe que tem bondade no coração, mas não o tempo todo. Rasgar o coração e não as vestes é aparecer para Deus como Jesus apareceu na cruz. E aqui eu digo para vocês, disse hoje de manhã, as pessoas me olharam assustados. Vocês acham mesmo que Jesus na cruz estava com aquele paninho? Vocês acham que os romanos estavam preocupados em tampar a vergonha de Jesus? Jesus na cruz estava desnudo. Rasgar o coração e não as vestes é ficar desnudo diante de Deus, porque Ele sabe o interior do seu coração. E Ele sabe que nós não somos tão bons, Ele sabe que nós desejamos o mal. Hoje mesmo, muitos de vocês desejaram o mal. Desejaram postos de colega, que o colega se ferrasse, perdão pela expressão. Desejaram mal hoje. Muitos de vocês desejaram morte dos outros, porque pensa diferente. Muitos de nós falamos bem feito. Rasgar o coração e não as vestes é não ter medo de mostrar para Deus a nossa cara, e nós não somos tão bondosos assim. Mas como dizia a antiga propaganda da Coca-Cola, imagem tudo é sede não é nada, a gente vende aquilo que mais nos apraz, e aquilo que nos dá mais dinheiro, mais conforto ou mais seguidores. Rasgar o coração e não as vestes significa isso. Jesus, no segundo conselho, quando você orar, não faz como os hipócritas, que gosta de gritar, que é muito santo pelas praças e até mesmo dentro da igreja, mas que lá fora vive em um inferno na família. E é muito triste a gente perceber que isso é uma realidade nossa. Às vezes nós oramos de boca para fora mesmo, a nossa oração não é que não chega ao coração de Deus, não sai do nosso coração. É um outro conselho de Jesus. Qual que é a nossa piedade? Não tem nada, não tem nenhum problema. Por exemplo, você rezar o texto pela rua fora, não tem problema. Se você está rezando o texto pela rua fora, não para se mostrar, bendito seja Deus, isso não é um problema. Mas a maioria de nós não somos tão santos assim. Vamos acordar? Tem gente que faz para ser visto, sim. Qual que é a intenção do seu coração? Qual que é a intenção do seu coração? Terceiro conselho, quando fizer, né, algum jejum, não fique triste, falando, olha como eu sofro, como eu sou penitente, como eu faço promessas. Não, faz tudo no interior do seu coração, e Deus que vê o escondido vai te dar a recompensa. Olha como que é difícil isso, né? Não precisa falar, iniciou a quaresma, #jejum, partiu o jejum. Aqui em Valadares as pessoas não fazem isso não, mas em outros lugares fazem. Você não está indo para o spa não, você está indo para o deserto. Você não está indo para a praia. O carnaval acabou ontem. Não tem negócio de #partiu quaresma não, que é isso? Vocês estão achando que estão indo para onde? Para a praia? Para o spa não, vocês estão indo para o deserto, para repensar a vida. Para repensar a vida, para ver o que está acontecendo comigo. Qual que é o sentido da nossa vida, da minha vida? A fé, meus irmãos e irmãs, ela tem que tocar a nossa existência, e cuidado, porque quando ela toca a nossa existência, a gente fica extremamente incomodado, e por isso a maioria de nós fugimos disso, porque mostrar a nossa face, o nosso coração para Deus, do jeito que nós somos, nem sempre é fácil. Nós nos envergonhamos.
Quantas vezes a gente fala no interior do nosso coração: meu Deus, queria ser melhor, mas ainda não sou. Meu Deus, eu queria não desejar a morte daquele irmão, mas eu ainda desejo. Não é fácil, gente. Estão percebendo que não é fácil, né? Não é fácil, não. Isso é difícil para nós, né? E por isso a bondade, ela parte de Deus, mas ela precisa sempre de um esforço da nossa parte. Nós precisamos querer ser bons. Agora, isso tem um preço. O preço é que vocês serão chamados de bobões. Nossa, fulano é bobo demais, só perdoa. Fulano é bobo demais, podendo passar a perna, não passou. Se ele tivesse feito aquilo hoje, ele estaria naquele posto. A patente seria dele, sei lá. Isso não é fácil. Hoje eu fiz 2 velórios, né? Padre, né? A gente sempre faz velório. Eu falava isso lá nos velórios. Como que a gente tem a ilusão da vida eterna aqui, né? Como se a gente fosse viver eternamente. Então a gente finge o tempo todo. Nós usamos as máscaras mais diversas. Que a religião não seja lugar e motivo, né, para que vocês usem essas máscaras, que no fundo só despersonaliza, só tira a gente do contato com o Senhor. Terminando a nossa homilia, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre aquilo que é a fraternidade e a amizade social. O lema está lá em Mateus: vós sois todos irmãos. Vou começar com uma consideração. A cada 3 meses, todos os padres da Diocese de Valadares, nós somos 52 padres, alguns doentes, para uma população de quase 400 mil habitantes, porque Valadares é região. Então o pessoal fala assim: cadê o padre? Gente, é 50 padres para 400 mil habitantes, tá? Não sei quantas cidades, então não tem padre como vocês acham pastor em cada esquina mesmo não. E está cada vez mais difícil, é 9 anos de formação, é estudo, né? Então, mas a gente se reúne quando a gente pode, quando a gente consegue. A cada 3 meses nós nos reunimos com o bispo. Não vou revelar o lugar, porque vai que alguém resolve jogar uma bomba lá e aí acaba com o resto dos padres, né? Mas enfim, a gente se reúne para a gente falar um pouquinho sobre a igreja. O bispo tem uma visita chamada visita ad limina, que ele tem que prestar contas para o Papa a cada 5 anos. A gente se reúne. E a gente estava conversando sobre a campanha da fraternidade e dizendo: olha, a amizade social, ela é só uma expressão da amizade evangélica. A amizade evangélica, que é aquela que parte do evangelho, que a gente fala evangélico, a gente pensa na igreja evangélica, né? Estou falando disso, aliás, evangélico é todo aquele que acredita no evangelho. Então eu sou evangélico da igreja católica, que tem 2000 anos, é só isso, né? A outra tradição se chama protestante, isso é o nome histórico e técnico. Vamos parar de brincadeira e vamos usar os termos que precisam ser usados. Então, enfim, a amizade evangélica, ela é o fundamento da amizade social. O que a igreja quer refletir com esse tema? Recuperar a espiritualidade da fraternidade entre nós, que é dificílima a fraternidade evangélica, porque a amizade social, às vezes, ela funciona por simpatia, não é isso? Eu gosto da missa do Padre Sebastião, eu vou lá, como se a missa fosse minha. Meu irmão, minha irmã, você não tem que gostar da minha missa, a missa não é minha. A missa não é minha, não existe isso. A amizade evangélica ultrapassa as simpatias. Simpatia é: eu fui com a sua cara, você tem tudo comigo. Não fui, você pode estar no seu direito, que não tem nada comigo. A amizade evangélica, que fundamenta a amizade social, é a amizade do esforço, de fazer o esforço para não praticar o mal com aquele que quer o seu mal. Porque muita gente quer o mal de vocês sabem disso. Nós temos pessoas que são inimigas. Nós podemos pagar da mesma moeda, e aí nós viramos animais. E eu digo sempre, aqui em sala de aula, que nós estamos caminhando para uma cultura bárbara. Nós estamos realmente caminhando para uma cultura bárbara. O cara te fecha no trânsito, você sai e dá um tiro nele. Ele pensa diferente de você, você exclui. Você posta um comentário nas redes sociais, você encontra 70, 80 comentários de hates, dizendo que você não vale nada, que você não presta. Sim ou não? Nós estamos fomentando a barbárie. A gente não faz nem o básico, que é dar bom dia para um colega, nem o básico.
Amizade social é para que a gente não se mate, porque o outro pensa diferente. Isso é civilização. Isso é ser civilizado, é ser educado, não é ser bonzinho. O que a igreja está colocando para a gente nós precisamos voltar, já que a gente não está conseguindo alcançar a amizade evangélica, a gente precisa voltar pelo menos a um mínimo de civilidade. Não dar o tiro no rapaz porque ele te fechou de carro. Não tramar para o outro porque ele pensa diferente. Pensou diferente, acabou. Já não é mais meu amigo porque você pensa diferente, então você não vale nada. E a gente começa com todos os insultos. Graças a Deus, nessa igreja, ninguém fez isso. Faz mais de 5 anos que nenhum de vocês escreve insulto em rede social. Pesquisei, olhei, não tem insulto de vocês. Gente, mas que maravilha, aqui está todo mundo tranquilo. Mas vocês acreditam que lá fora isso acontece? Se sair aqui dos muros da igreja, hoje mesmo muita gente fez comentários de insulto para pessoas que nem conheciam, porque ela postou alguma coisa que você não gostou. Mas olha, vocês acreditam que os pais de vocês, e aqui ninguém faz isso? Maravilha, né? Mas lá fora faz, de verdade. De verdade, lá fora o pessoal é muito agressivo. Aqui não. A amizade social se trata disso. É o mínimo para que nós possamos viver numa civilização que garanta pelo menos o mínimo de conforto e segurança. Se você, vou usar o exemplo do trânsito, como eu dirijo o tempo todo, se você fez alguma coisa lá, você vai ter a segurança de falar, rapaz, desculpa aí, vamos resolver isso aqui, e vai ter a segurança de que o cara não vai te dar um tiro, né? Isso é amizade social, porque você é humano, você não é um animal, e mesmo se fosse, que direito nós temos de tratar mal os animais, né? Nenhum. Mas o ser humano a gente trata, né? Porque tem gente que fala que eles são piores que animais. Olha que loucura, olha a inversão de valores. E o pior é que a gente bate palma para isso. O pior é que a gente bate palma para isso. É terrível. A amizade social é civilidade, mas ela parte da amizade evangélica. E cuidado, termino aqui, que a amizade evangélica é a amizade exigente, de gostar às vezes, não de ser amigo, nem vou falar de gostar, mas de respeitar aquele, por exemplo, que não te respeita. Não é porque o seu irmão não te respeitou que você precisa pagar na mesma moeda e tem o direito de fazer a mesma coisa com ele. Então, vamos rezar para que Deus nos ajude a atingir um pouco dessa amizade. É a amizade de Jesus na cruz, né? Que foi traído pelos amigos. Não morreu de acidente de camelo na esquina de Jerusalém, como dizem, e nem de câncer. Ele morreu porque falava coisas que o povo não gostava de ouvir. Não é isso? Então cuidado, se vocês falarem coisas que o povo não gosta de ouvir, pode ser que vocês terminem da mesma forma. Mas eu convido você a ter essa coragem, porque a vida eterna não está aqui. A vida eterna está junto a Deus. Então isso aqui é só um estágio, não é isso? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.